Agora a gente vai estudar a sexta carta. Está quase acabando, irmãos. Já estou até com saudade dessa série, viu? Porque, meu Deus, foi uma série que mexeu demais comigo. E eu acho que não só comigo, mas com toda a igreja. Bom, queria já que você deixasse sua Bíblia aberta aí, no livro de Apocalipse, por favor. Pode abrir lá no capítulo de número 3, versículo de número 7, e já deixar aberto aí, que já já a gente vai fazer essa leitura juntos. Mas antes disso, eu só queria introduzir um pouquinho o assunto. Não sei se todos aqui já participaram, mas eu acho que não, nós temos visitantes. Então eu queria só partilhar com vocês para a gente relembrar um pouquinho do que nós temos estudado como igreja, né? Deus nos deu uma direção nesse último mês agora do ano de examinarmos as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, né? As igrejas que o apóstolo João, instruído por Jesus, né, através de uma revelação de Deus, escreveu essas cartas direcionadas a essas 7 cidades, a essas 7 igrejas que de fato viviam em circunstâncias que para os homens era de uma forma, mas para Deus era interpretado de outra forma, né? E o convite de Jesus para mim e para você, ao examinarmos todas essas cartas, é um momento de reflexão, né? Um momento onde nós, como igreja, devemos pensar sobre a forma que nós temos agido, a forma que nós temos vivido a comunidade, a forma que nós temos de fato pensado sobre quem nós somos e ao olhar de Jesus para tudo isso, né? Nem sempre o exame de Jesus é como o meu e o seu exame. E muitas vezes, como nós vamos perceber e já percebemos na exposição de todas essas cartas, Jesus ele tem uma interpretação diferente da interpretação dos homens sobre aquelas igrejas, né? Muitas igrejas que ao olhar dos homens eram igrejas frutíferas, eram igrejas vibrantes, eram igrejas em crescimento e às vezes fiéis à doutrina do Senhor, estavam falhando em elementos fundamentais para a fé e para de fato agradar o coração de Deus. E também vamos perceber hoje também por essa segunda carta que dentre essas 7 igrejas, apenas 2 dessas igrejas receberam somente elogios do Senhor. 4 dessas igrejas receberam elogios e críticas e uma igreja recebeu apenas críticas do Senhor. A carta que nós vamos examinar agora à noite é a carta à igreja de Filadélfia. O tema dessa carta, né, nós dizemos como, não um tema, vamos dizer assim, mas um subtema dessa carta se chama oportunidade, a oportunidade. Nós vamos entender o que o Senhor queria ensinar para essa igreja de Filadélfia, que mesmo diante de tantos elogios, ela precisava permanecer. Afinal, irmãos, aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, não é isso que a palavra nos diz? Então a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja que estava de pé, porém existiam oportunidades ainda naquela cidade que essa igreja precisava discernir e avançar, né? Nós vamos examinar nessa carta juntos e você vai perceber o que o Senhor estava fazendo por aquela igreja e entender o reflexo que ele esperava daquela atitude que o Senhor estava demonstrando a ela. Bom, para a gente compreender um pouquinho mais, o livro de Apocalipse, ele foi escrito aí por volta de 81 a 96 depois de Cristo, como eu disse, pelo apóstolo João. Nessas cartas, Jesus revela que ele não só vê a igreja com o mesmo critério que vemos, mas ele também mostra que nem sempre elas são o que elas aparentam ser. Éfeso, nós vimos que foi uma igreja que ela agradava a Jesus de algumas formas, né? Era uma igreja que ela era ortodoxa quanto ao ensino, quanto à exposição das Escrituras. Éfeso era uma igreja fiel à doutrina, porém contra Éfeso Jesus tinha uma crítica, porque eles abandonaram o primeiro amor. Eu quero pontuar tudo com vocês outra vez para que a gente lembre onde nós estamos nessa série. E essa igreja que precisava se retornar ao primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros,
aquele que anda, que tem as 7 estrelas na sua mão direita, ou seja, ele é o Deus da igreja, ele é o dono da igreja, ele pode tudo com a igreja, ele conhece a igreja. Então, a essa igreja que aparentemente estava saudável e fiel, ele mostra que em algum momento eles abandonaram as práticas lá do início e perderam a verdadeira essência. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele fala para mim e para você que se nós não tivermos amor, nada do que nós fizermos valerá. E essa igreja estava sim fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Eles estavam fazendo coisas que de fato poderiam estar agradando o coração de Deus, mas estavam desconectados à verdadeira fonte, que era o amor. E sem amor nós não conseguimos expressar Deus, porque Deus é o próprio amor. A igreja de Esmirna, que foi a segunda carta, ela tem o tema a perseverança. Esmirna também foi uma igreja fiel ao Senhor. É uma das 2 igrejas que agradou o coração de Deus e que Jesus só tem elogios à igreja. Porém, como nós sabemos, uma igreja fiel à doutrina, uma igreja que não se curva diante das dificuldades, ela enfrenta severas perseguições. E foi o caso de Esmirna. Esmirna enfrentava severas perseguições. A essa igreja que tinha tanto zelo com a doutrina do Senhor, Jesus se revela de uma forma muito especial. Uma igreja a qual estava preparada para morrer pelo martírio, recebe uma revelação de Deus, de que Ele era o Deus que havia vencido a morte. Jesus, ele tem uma palavra de esperança para essa igreja, ou seja, Esmirna, permaneça fiel, porque ainda que você venha enfrentar a morte por causa do meu nome, eu já venci a morte por você. Vai valer a pena, pode prosseguir, pode avançar. E essa igreja, que aos olhos dos homens era uma igreja pobre, Jesus olha para ela e fala: porém para mim és muito rica. Esmirna, aparentemente para os homens podia ser uma igreja que não tinha expressão, mas o Senhor via grande valor, porque ela não negociou os seus princípios. E aí a gente vai para a terceira igreja, que era a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela teve um subtema que nós dizemos aqui, que foi o engano. É uma igreja que ela permitiu com que o engano doutrinário permanecesse dentro dela. O que é isso, pastor Lauro? O mundanismo começou a se infiltrar dentro da igreja. E enquanto tinham crentes que estavam permitindo com que esse mundo adentrasse a sua vida e essas pessoas de fato já não estavam vivendo mais uma vida que agradava a Deus, outros crentes que permaneciam fiéis achavam isso normal, não confrontavam, não tinham zelo com os seus irmãos. Então a repreensão ela vem para toda a igreja, tanto aqueles que se desviaram da doutrina correta, tanto aqueles que pararam de obedecer a palavra, quanto aqueles que negligenciaram o cuidado, ainda estando fiéis ao Senhor, porque não tiveram zelo com o irmão, não se preocuparam com o todo. Logo, aqueles que negligenciaram a fé, ou aqueles que se acomodaram olhando para o outro que estava caindo num buraco e não fizeram nada, estavam em erro. Bom, para essa igreja, o Senhor de fato mostra que mesmo que houvesse pessoas ali dentro que estivessem negligenciando esses princípios, tinha o anjo da igreja, Antipas, que estava pronto para morrer por Cristo, que ainda era um remanescente. Sabe por quê, irmãos? Ainda que existam pessoas infiéis dentro da igreja, sempre vão ter remanescentes. A igreja nem vai ser só de pessoas fiéis, nem só de pessoas infiéis. Sempre vai existir uma mistura, infelizmente, mas glória ao Senhor, que através daqueles que não se curvam diante do mal, mas que permanecem, os outros que às vezes estão meio lá, meio cá, podem ser ainda ensinados, confrontados e restaurados, para que todos vivam a salvação em Cristo Jesus. Deus, Ele é especialista em fazer muito com poucas pessoas. Nós só precisamos ser fiéis, obedientes e completamente entregues a Deus. Bom, depois a gente vai para a igreja de Tiatira, que foi uma igreja onde Jesus reprovou
pelo falso ensino de Jezabel. Não sei se você estava aqui no dia da exposição dessa carta, mas se levanta uma falsa profetisa que é tolerada no meio da igreja de Tiatira. E uma das suas mensagens, se não a principal, era que para que você vencesse o mal, você precisava antes conhecê-lo. Você precisava primeiro ter experiência com o pecado, para que depois você pudesse vencê-lo. Ou seja, então vai para o mundo, vive as coisas do mundo, se jogue no lamaçal, porque depois que você fizer isso, você vai saber como sair. E a gente bem sabe que esse ensino não é bíblico. A gente não precisa ir até o mundo, viver as coisas do mundo para que a gente vença o mundo. Pelo contrário, a gente precisa ir para Jesus, permanecer em Jesus, ter Cristo em nós para que a gente vença o mal. É assim que as coisas acontecem. Depois, nós vimos hoje pela manhã sobre a igreja de Sardes, que o tema da igreja de Sardes foi a morte, porque ela era uma igreja que, como semelhante a algumas outras igrejas, era uma igreja grande, vamos dizer assim, era uma igreja vibrante, era uma igreja que aos olhos dos homens era expressiva, uma igreja que tinha força, uma igreja que talvez tinha muitos recursos, uma igreja que talvez eu e você entraríamos por perceber em algum momento que parecia ser uma igreja que era relevante, porém Jesus olha para Sardes e fala: você tem aparência de estar viva, mas está morta. Sardes era uma igreja que ela parecia ser viva, parecia ser vibrante, parecia estar conectada ao Senhor, mas ela estava morta espiritualmente. A essa igreja, Jesus se revela como aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, ele é a própria plenitude do Espírito. E nós sabemos que quem pode dar vida é o Espírito de Deus. Então, a essa igreja, Jesus ele vem e convida aqueles que estão mortos ou aqueles que estão de fato num CTI espiritual a retornarem ao verdadeiro avivamento. Então, o convite à igreja de Sardes era ao reavivamento. Vocês podem até estar mortos, mas se existirem remanescentes, se existirem aqueles que não negociam a sua fé, vocês podem se aquecer outra vez. Ou seja, ele, além de exortar aqueles que morreram espiritualmente, ele também convoca aqueles que permaneceram fiéis a fortalecer os irmãos. Fala assim: ei, vamos voltar, lembre-se das coisas passadas, fortaleçam uns aos outros, consolidem uns aos outros, cuidem, voltem a obedecer, arrependam-se, para que de fato vocês possam ser cheios outra vez. Bom, dito isso, nós vamos agora para a igreja de Filadélfia, cujo subtema, como eu disse aqui, é a oportunidade. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, ou seja, entre todas essas que eu disse aqui e a que nós estudaremos também na próxima semana, Filadélfia era a igreja mais jovem, a cidade mais jovem. Ela era situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial, de Roma para o Oriente. A cidade era chamada de a Porta do Oriente, também de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade também estava cercada de muitas oportunidades, como nós vamos perceber aqui. Para essa jovem igreja, Jesus envia essa carta e vai nos ensinar várias lições. Então vamos ler aí comigo agora, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. A palavra vai dizer assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para que pôr à prova todos que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado porque a palavra por si só já ensina tanto, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permite, pela revelação do Teu Espírito, a entender as entrelinhas dessa palavra. Como é necessário voltarmos às Escrituras, Pai. Como é necessário nós ouvirmos o Senhor falando conosco todos os dias, porque de fato a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos ser ensinados e confrontados pelo Senhor mais uma vez. Nos ajude a extrair dessa carta os ensinamentos para essa igreja hoje, Pai. O Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Jesus começa essa carta como, irmãos? Como sempre, se referindo ao anjo da igreja, que era o pastor da igreja. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia, ele pediu que João escrevesse: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós já vimos que Jesus ele se apresentou por diversas formas. Ele se apresenta como dono da igreja, como aquele que passeia por meio dos candeeiros, como aquele que segura pela mão direita a igreja, o primeiro e o último, né? o que morreu e voltou a viver, aquele que tem a espada de dois gumes, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés como bronze polido. Ele se apresenta como o dono da plenitude de Deus, que traz vida à igreja. E a igreja de Sardes não vai ser diferente. O Senhor vai se apresentar de uma forma de resposta para a necessidade dessa igreja. A gente já percebeu que a mensagem de Jesus é sempre contextualizada para a realidade daquele local. Então, tudo que Jesus usa nas cartas tem sentido e propósito para cada uma dessas cidades. Por isso que é tão importante eu e você nos atentarmos à realidade daquela cidade, em qual contexto eles viviam, qual é a história que eles tinham, para que a gente extraia dessa carta cada ensinamento, cada palavra que tinha sentido para aquele povo. Eu e você, na nossa realidade, podemos ler algumas dessas palavras e compreender apenas um relato pouco significativo para nós hoje, diante do nosso momento de vida. Mas essa cidade, por tudo que ela vivia, percebia a intensidade, a profundidade de cada palavra com que Jesus apresentava a elas aqui. Para Filadélfia, uma igreja perseguida por falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Ou seja, uma igreja que era bombardeada por mestres que de fato não eram verdadeiros perante o Senhor, por doutrinas que de fato não eram verdadeiras, por deuses que não eram verdadeiros. Jesus se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, podem ter muitos ao seu redor, mas eu sou aquele que é de verdade. Eu sou o Deus real. Eu sou o único Deus santo. Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus a quem você deve prestar culto, não a outros deuses. Então, a essa igreja, Jesus reforça para ela: eu sou o verdadeiro, eu sou o santo. Não se curve, permaneça não se curvando a esses falsos mestres que te rodeiam. É tão importante eu e você compreendermos, irmãos, o Deus que nós servimos e entendermos que Deus também conhece o lugar que nós estamos plantados. Se você entender aqui cada uma dessas cartas, além delas terem realidades distintas, o Senhor também mostra que Ele entende o momento com que aquela cidade vive, Ele entende o ambiente onde ela está plantada. A determinada cidade, Jesus chamou até uma cidade onde Satanás estava no trono, onde Satanás de fato governava, porque Ele sabia o ambiente que cada um de nós estamos plantados. E é muito importante nós entendermos que Deus conhece o território, por isso Ele nos dá estratégias específicas para vencer o mal que rodeia naquele lugar. Deus conhece o que Viseu vive,
Deus conhece o que se levanta contra ele nessa cidade. Deus conhece, irmãos. Ele sabe tudo o que vem contra nós. Cada flecha que vem para tentar tirar a nossa fé. Tudo que tenta se levantar para que nós venhamos parar a nossa caminhada. Ele conhece. Não só conhece, como nos dá estratégias para vencer, de forma específica, cada palavra contrária que tem tentado vir em nós. Amém? Haviam centenas de divindades naqueles dias, mas sabemos que há somente um Deus, somente Jesus pode reivindicar o nome de verdadeiro Deus. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósito. Nele não há falha alguma, e você sabe disso. Ele não é uma cópia, ele é o próprio Deus, irmãos. Ele é verdadeiro e ele é real. Jesus também se apresenta neste lugar aqui como aquele que tem a chave de Davi. Jesus não tem apenas a chave da morte e do inferno, como o Apocalipse 1,18, mas ele tem a chave de Davi, que é a chave da salvação e do evangelismo. Ninguém pode entrar, irmãos, até que Cristo abra a porta. Ele tem a chave em suas mãos. E ninguém pode entrar mais quando ele fechar a porta. Estão entendendo isso? A chave está com ele. Ele abre e ele fecha. Amém? Se a porta é um símbolo da oportunidade da igreja, a chave é um símbolo da autoridade de Cristo. Nós precisamos discernir isso. Para essa igreja, a qual Jesus veio e se apresentou como aquele que é santo e verdadeiro, que tem essa chave de Davi, né, a chave da salvação, ele diz que o que ele abre ninguém fecha e o que ele fecha ninguém abre. Ele fala assim no verso 8: conheço as suas obras. Como eu disse, o nosso Deus é um Deus que está entre nós. Ele passeia no meio da igreja, sondando os corações, as intenções. Ele conhece as profundidades da nossa alma, irmãos. Aquilo que só você sabe, ele sabe também. Aquilo que só você acha que está vendo, Deus vê também. Nós podemos enganar a todos, mas a Deus nunca enganaremos. E Ele conhece tudo. Por isso que é tão importante nós caminharmos com Jesus, porque Ele vai te mostrar coisas que às vezes nem você está percebendo. E muitas vezes é assim. Tem pecados, irmãos, que estão instalados na nossa vida de tal forma que nem a gente está percebendo mais que eles estão ali. Porque já virou tanto rotina na nossa vida que você nem tem temor mais sobre aquilo. Já se acostumou, já virou algo de estimação. Mas Deus conhece tudo. O que você faz de bom e o que você ainda faz de mal. E como alguém que conhece, que te ama, Ele não vai permitir você viver no erro. Ele é um Deus que vai sempre trazer as coisas para o claro. Afinal, onde a luz entra, as trevas se dissipam. E o que estava oculto vem a ser revelado. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Lembre-se que o Senhor foi e mostrou primeiro que Ele era um Deus que podia abrir uma porta que ninguém fecha e fechar uma porta que ninguém abre. Para essa igreja de Filadélfia, Jesus diz: eu coloquei diante de você, Filadélfia, uma porta que ninguém pode fechar, uma porta aberta. Ou seja, o Senhor abriu uma porta para Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta da divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Esse era o objetivo da cidade de Filadélfia: disseminar a cultura grega. Ela foi iniciada como cidade para isso: o idioma e a cultura serem plantados através de cada pessoa que estiver ali. Então, quem passasse por aquela cidade precisava receber toda essa inserção cultural. Porém, Jesus diz que sobre essa cidade Ele colocou uma porta aberta. Então, Cristo diz para essa igreja que essa igreja não existia para proclamar a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Ela era uma porta de influenciar. Mas Ele usaria essa estratégia não só para levar uma cultura que não agradava a Ele, pelo contrário,
Jesus falou assim: vocês vão usar a mesma ferramenta, vocês vão continuar sendo um lugar de influenciar, mas para a salvação. Não vão disseminar adoração a outros deuses, não vão disseminar outros idiomas, outras coisas que não me agradam. Vocês vão influenciar pessoas para que elas entrem no meu reino. Amém? Jesus vem e parabeniza a fidelidade dessa cidade. Ele diz que é uma igreja que tem pouca força, talvez por ser uma igreja pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade. Afinal, essa era uma das cidades, era a cidade menor entre essas cartas. E que dirá essa igreja? Jesus mesmo disse que ela era uma igreja com pouca força e que ele sabia disso. Mas sabemos que ela tinha guardado a palavra de Cristo e que não tinha negado o seu nome. Ela era pequena em tamanho e força, mas ela era grande em poder e fidelidade ao Senhor. Jesus vê como o homem não vê, irmãos. Nós podemos ser pequenos em tamanho e força, mas se a gente não negligenciar os princípios, irmãos, nós seremos grandes em poder e fidelidade. E é só disso que o Senhor precisa para fazer obras extraordinárias. O tamanho nunca foi um problema para o Senhor, mas o coração sempre é. Porque se tem algo que pode nos roubar de Deus, são motivações erradas, desejos errados, intenções erradas, pecados escondidos. Isso sim pode destruir uma igreja. Mas a fidelidade, irmãos, não. A fidelidade, ela faz uma igreja avançar mesmo em meio a todo o caos que pode rodeá-la. E esse é o convite do Senhor para nós. Filadélfia tem que ser uma igreja que vai inspirar a mim e a você a permanecer. Uma igreja que vai inspirar a mim e a você a ver beleza, mesmo quando ninguém está vendo. Uma igreja que vai levar eu e você a acreditar que Jesus não precisa de muitos para fazer coisas grandes. Ele precisa de fiéis, pessoas que de fato vão permanecer com Ele, não vão negociar sua fé, não vão retroceder. Deus tem muita coisa para fazer nessa cidade, irmãos, e Ele está contando comigo e com você. Se Ele colocou a gente aqui, Ele tem algo, e não é só sobre nós, tem a ver com quem está lá fora. Por isso que esse lugar é um lugar de capacitação, é um lugar de fortalecimento, é um lugar de edificação, mas para que a gente toque lá. Não adianta a gente se reunir aqui se não tem transformação lá fora, irmãos. Por isso que um cristão genuíno, ele precisa receber do Senhor autoridade, poder e força e manifestar por onde ele passar. Afinal, os sinais seguem os que creem, irmãos. Então tem que seguir a gente se a gente diz crer. Amém? Nós sabemos também que o Senhor é especialista em escolher coisas fracas do mundo para envergonhar aquelas que são fortes. E é tão legal a gente olhar que essas duas igrejas que foram elogiadas pelo Senhor, uma é uma igreja que por Deus foi dita que aos olhos do homem era pobre, mas para ele era rica, que foi Esmirna. E Filadélfia era uma igreja que para o homem era fraca, mas Deus sabia que havia força nela. Irmãos, a gente precisa mudar de olhar, a gente precisa aprender a ver com o olhar do Senhor. Às vezes a gente está sendo enganado demais. O sucesso do mundo não diz respeito ao sucesso de Deus, porque afinal, para que a gente ganhe a vida, a gente precisa perdê-la, irmãos. E se a gente acha que a gente está ganhando a eternidade, ganhando nessa vida também, a conta não fecha. A gente tem que perder a nossa vida para que a gente encontre a verdadeira vida. Isso diz respeito ao evangelho de salvação. Primeiro a gente renuncia, se entrega, e depois a gente recebe a vida de verdade. Amém? Bom, vimos também, irmãos, que Sardes tinha nome e fama. Hoje cedo a gente viu. Era uma igreja expressiva, era uma igreja famosa, era uma igreja que tinha nome reconhecido, irmãos. Mas ela estava morta. Porém, Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. Isso é maravilhoso, irmãos. O que eu e você queremos? Muitas pessoas estão perdendo vida e poder porque querem fama. Muitas pessoas estão perdendo graça, amor, sabedoria, família, casamento e tantas outras coisas, porque são ambiciosas pelas coisas desse mundo e aprenderam a amar mais o mundo do que o Senhor. E a palavra diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Muitas vezes a gente tem perdido o verdadeiro sentido da nossa vida, porque o nosso olhar mudou para o todo.
o Senhor nos convida mais uma vez a entender o que tem movido a mim e a você. O que tem de fato sido instrumento do nosso caminhar. Para onde a gente está indo, irmãos? Será que a gente quer ser reconhecido a todo custo e a gente não se importa em negar alguns princípios para alcançar isso? Será que a gente quer ser bem-sucedido a todo custo, que a gente não se importa em sonegar, em passar por cima do outro, em criar coisas falsas, não sei, irmãos, enganar? Tem tantas estratégias que Satanás usa para te dar o que você quer, mas muitas delas estão te roubando o caminho para a salvação. Se a gente quer viver de fato esse evangelho, quer de fato estar com o Senhor na eternidade, irmãos, a gente primeiro precisa ter vida com Ele aqui. Não tem vida com Deus no céu se não tiver vida com Deus na terra. Não adianta. Não vai ter um fim prazeroso. Ou a gente começa a viver aqui agora, ou a gente esquece de viver lá, irmãos, porque vai ser uma continuidade para aqueles que estão nele. Amém? Filadélfia podia ser uma igreja fraca para os homens, mas a gente viu que Deus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Sabe por quê, irmãos? Filadélfia podia ser fraca, mas o Deus de Filadélfia é onipotente. Lagoinha Viseu pode parecer ser fraca, irmãos, mas o Deus de Lagoinha Viseu é onipotente. Ele pode tudo, irmãos. Ele é dono de todo o poder. E se a gente entregar o governo para Ele, irmãos, esquece, nada vai parar a gente mais. Nada. Porque se tem alguém que pode todas as coisas, se chama Jesus. A força de Filadélfia não vinha de dentro da igreja, irmãos. A força de Filadélfia vinha do alto. Vocês estão entendendo isso? Às vezes a gente está olhando para o lado e está procurando força, quando o Senhor fala assim: olha para mim, eu sou a fonte da força. Filadélfia não era uma igreja que aos olhos humanos parecia estar forte, mas a força de Deus estava nela. E quem se move pela força de Deus, irmãos, tem vitória garantida. Verso 9 diz assim: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Para essa igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que é a sua amada. Ele fala para Filadélfia assim: deixa, parafraseando, deixa te perseguir, deixa te odiar, deixa levantarem calúnia contra você, deixa tentarem te parar. És minha amada Filadélfia, é a menina dos meus olhos, eu amo você. Apóstolo Paulo determinada vez disse assim, eu já falei isso aqui algumas vezes: se eu estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo, eu não viveria o evangelho. Sabe por quê, irmãos? Andar na contramão é assim. Se a gente quiser agradar todo mundo, irmãos, a gente não vai estar vivendo o evangelho, porque o evangelho confronta, a palavra de Deus confronta. Tem que ser diferente. Se a gente não está incomodando o mundo, irmãos, a gente não é crente, porque o crente tem que incomodar. Não tem como olhar para a luz e para trevas e ver a mesma coisa, irmãos. Tem que ver diferente. Se não está vendo diferente, ou o mundo está dentro da igreja, ou a igreja não está sendo igreja, irmãos, porque não tem como. A gente tem que ser diferente, sim. O crente não pode ser igual ao mundo, irmãos. O crente tem que ter cara de crente, sim, jeito de crente, tem que falar como crente, tem que agir como crente, irmãos. Afinal, a gente não pode ser uma coisa entre os irmãos e outra lá fora. A gente precisa ser o mesmo. Com o mesmo olhar que você olha para o seu irmão dentro da igreja, você precisa olhar lá fora, para quem você nem acha que é seu irmão. Com o mesmo abraço que você cumprimenta alguém aqui dentro, você precisa cumprimentar lá fora. Com a mesma generosidade com que você age em misericórdia para um irmão em Cristo, você precisa agir lá fora.
Afinal, Jesus não morreu só por quem está aqui dentro, irmãos. A oportunidade é para todos. O sacrifício foi para todos. Alguns aceitam, outros não. Ok, é escolha. Mas nós não somos melhores do que os outros. Todos somos dependentes da mesma graça. E na própria oração do Pai Nosso, nós vemos tanta beleza em cada ensinamento de Jesus. E uma das coisas que mais me marca é: perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. É condicional, irmãos. A gente é perdoado à medida que a gente perdoa. Se a gente não exerce perdão, não tem perdão para a gente, irmãos. Ou a gente dá o que a gente recebeu, ou a gente vai parar de receber. Essa igreja era amada do Senhor. Os judeus diziam para esse povo, irmãos, que os crentes aqui não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão. Eles não faziam parte dessa nação eleita. E por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus que reconhecerão que Jesus é o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus ama a igreja, que a salvação foi estendida a todos os povos, línguas e nações. Amém, irmãos? Tem salvação para mim e para você, ainda que não sejamos descendentes de Abraão. Tem lugar para todo mundo nessa mesa, porque com um alto preço nós fomos comprados. A igreja será honrada e aqui Cristo está com ela, irmãos. No céu nós reinaremos com Ele, nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, o seu rebanho, a sua vinha, a sua noiva, a menina dos seus olhos. Chegará o dia, irmãos, que todos aqueles que te perseguem reconhecerão que Ele te amou até o fim. Vai chegar um dia, irmãos, que as pessoas vão ver. Descansa, respira, acredite, se permita ser amado. A justiça de Deus não é como a nossa, mas ela vai vir um dia. Podem não ver agora, mas verão. Podem não achar que você está num bom caminho agora, mas reconhecerão. No último dia, todos saberão que o Senhor amou a sua noiva até o fim. Ele não a deixou, não a abandonou, não a desamparou. Você não vai ficar no altar sozinha, não. O noivo vai chegar na hora certa. E ele vai te buscar. A gente não vai ficar não, irmãos. Mas a gente precisa estar lá, preparado no altar, adornado pelo noivo, cuidado, com as vestes brancas, santos. A gente precisa cuidar do nosso coração. Jesus não quer perder ninguém, só que tem muita gente que quer se perder. Não queira. Tem promessa para quem permanece. Pode doer, irmãos, mas vai valer a pena. Amém? Verso de número 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Para essa igreja que guardou a palavra em meio às provações, Cristo promete guardá-la das provações que estavam por vir. Irmãos, guardem a palavra em meio à provação, que o Senhor te livra da provação que está por vir. Irmãos, não existe angústia maior do que ficar para trás. Eu não quero nem conhecer esse sentimento. Se a gente sofre aflição nessa terra, não se compara à aflição que pode vir se você ficar. Por isso o dia para consertar tem que ser hoje, irmãos. Não permita ser amanhã, porque
Eu e você não sabemos se a gente vai chegar lá. Não queira conhecer o lado contrário de tudo isso, irmãos. Não vai ser bom. A igreja foi fiel a Cristo, Cristo aguardará na tribulação. A igreja guardou a palavra, Cristo guardará a igreja. Entenda, Jesus não promete aqui livrar a igreja da provação. Ele promete guardar a igreja na provação. Jesus pode não te livrar da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Ele pode não te livrar da cova, mas Ele te livra na cova. Ele pode não te livrar da tempestade, mas Ele te livra na tempestade. Você está entendendo? Deus não faz como você espera, mas Ele faz, sempre faz. Você pode falar assim, eu entrei na aflição, Jesus me abandonou. Não, Ele te livra na aflição, para que você saiba que Ele é Deus. Sabe quando todas as alternativas se esgotam? É aí que Ele entra em ação, irmãos, para que você não tenha dúvida de que é Ele que fez. Ele não quer dividir a glória com ninguém, irmãos. É dele, somente dele. Só que existe uma coisa que nos separa disso, ou pelo menos nos tenta: fé. Sabe a única coisa que impediu Jesus de fazer milagres? Incredulidade. Às vezes você ainda não está experimentando o sobrenatural, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não quer crer. E sem fé, irmãos, é impossível agradar o Senhor, quem dirá provar do sobrenatural dele. Vamos crer. Essa palavra não é enfeite para nós, é verdade, é vida, é direção, é conselho, é luz para a gente. Não é para a gente só declarar, ou para a gente meditar, ou para a gente guardar na mente. É para a gente acreditar, porque é real. E esse Jesus que está escrito aqui, que fez todas essas coisas, passeia no meio da igreja. Ele conhece as suas obras. Ele conhece as suas aflições. Ele conhece as dificuldades que você está lidando. E Ele quer agir nelas. Você só precisa percebê-lo e deixá-lo, porque Ele quer. Amém, irmãos? Estou até falando baixinho para todo mundo prestar bem atenção assim, ó. A igreja de Filadélfia, irmãos, não foi transgressora e nem cedeu às pressões que a rodeavam. Sabe por quê, irmãos? Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Prefiro isso também. Independente do título que você tenha que deixar, prefira ser fiel. Independente da oportunidade que você tenha que deixar passar, prefira ser fiel. Tem princípio que a gente nunca pode quebrar, irmãos, e a fidelidade é um deles. A gente tem que ser fiel à aliança que a gente fez com o Senhor. E a aliança com Deus não tem prazo de validade, tem que ser eterna. A aliança não tem fim, irmãos. Nós precisamos ser fiéis. Só que o Senhor não quer só a nossa fidelidade, irmãos, como Éfeso, que dava fidelidade ao Senhor. Jesus quer o nosso amor. Eu ilustrei isso aqui em Éfeso e eu acho que você se lembra. Não adianta uma esposa ou um marido não trair a sua esposa. Continua fiel, concordam comigo? Se a gente não der amor. Jesus não quer que a gente seja uma noiva que só é fiel à aliança, mas não tem tempo com Ele, não devolve amor para Ele. Não é só sobre fidelidade, é sobre amor. Tem muito casamento que vive de fidelidade, mas não tem amor. Jesus não quer isso. Tem que ter amor. Afinal, você não casou só para ter alguém ali. Você casou para ter alguém para viver com você, não foi? Chorar com você, sorrir com você, sonhar com você.
caminhar, compartilhar, viver junto. Não é só sobre fidelidade, é sobre entrega completa. É isso que Jesus espera de mim e de você. A pergunta é: e você? Está se vendendo para ganhar o mundo em busca de sucesso, fama e dinheiro? Ou, independente das consequências que a fidelidade gerar na sua vida, você vai decidir permanecer? E a gente? Filadélfia a gente viu que não negociou, que permaneceu. Mas e eu e você? Será que a gente está se movendo por oportunidades e não por palavras? Será que a gente está se movendo por direção e convicção de Deus ou por ganância? A gente precisa sondar o nosso coração, irmãos. Tem muitas vezes que a gente está se afastando do propósito porque coisas deste mundo estão brilhando mais aos nossos olhos. E Deus não nos chamou para viver por coisas, mas por pessoas. Por isso tudo que a gente faz precisa ser guiado e direcionado por Ele. Sabe por quê, irmãos? Deus pode querer alcançar alguém na empresa que você trabalha, através da sua vida. Afinal, o plano dele tem a ver com pessoas. E às vezes você vai abrir mão desse trabalho porque te ofereceram um lugar melhor, e Deus virou para você e falou assim: filho, não é para você sair daí agora. E você: ai pai, mas lá eu vou ganhar mais. Perde o propósito. Vocês estão entendendo? Para aqueles que nasceram do Espírito, tudo é espiritual, irmãos. Às vezes Deus te mandou vir para Viseu, e você não acha boas oportunidades em Viseu, mas Deus te falou que Viseu é a sua cidade. Aí te oferece um emprego na Inglaterra, e você não pensa duas vezes em trocar a palavra de Deus pela oportunidade. O que te move, igreja? Sabe por quê, irmãos? A gente ama perguntar para Deus sobre as coisas ruins, mas as boas a gente acha que já tem a resposta. Vocês já pensaram sobre isso? Aparece uma boa oportunidade, você nem pergunta: e é de Deus, né? Confirmação, nem pergunta. Já salta de alegria e glória. Senhor me honrou. Aí é Satanás com um pratinho para você assim. E você vai lá e come tudo. A gente tem que perguntar para tudo, irmãos. Tem muita coisa que tem aparência de boa, mas é armadilha para traçar a minha e a sua alma. Afinal, Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele está tentando fazer isso. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha que ele vai vir com um chifrezinho, o rabinho assim pegando fogo. Ele vem de muitas formas, irmãos. Ele vem através de oportunidades, de pratos, de pessoas lindas, aparentemente bem intencionadas, palavras doces. Cai quem quer. O engano está aí. A gente ri, mas é real, irmãos. É cilada. Como diz a Juliana, é cilada, Bino. É isso aí, ó. Hoje muitas igrejas, irmãos, parecem estar cheias e ricas, mas têm abandonado o verdadeiro significado da Escritura Sagrada. Têm substituído a palavra da verdade por outro evangelho, que desce com mais facilidade, que é mais fácil de ser digerido, que é mais popular, é doce. Afinal, todo mundo quer ouvir coisa boa, né? Se entrar por essa porta e eu começar a falar aqui, Deus vai te abençoar. Faz um voto com Ele nessa noite, que você vai ver que em 2 semanas você vai estar com a chave do seu carro novo na mão. Eita! Todo mundo vai estar aqui no altar, ó. Ei, Senhor, o Senhor me ama demais. Agora, quando a palavra é pregada, se eu coloco um espelho na sua frente, fala assim: e aí? O molde real é Cristo. Como que você está? Aí dói, né? Aí você começa a ver: poxa, tem isso que eu preciso mudar. Nossa, o pastor veio com essa palavra hoje, ó, tá me batendo. Volto nessa igreja não. É a gente que escolhe, irmãos. Para quem que a gente vai dar ouvido? Se eu e você lermos essa palavra, a gente vai entender
que todo grande homem e grande mulher de Deus viveu muitos desafios nessa vida. Não foi doce para ninguém. O próprio Jesus, como disse o profeta Isaías, foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Você acha que vai ser diferente de mim, para mim, para você? Não vai. Contudo, tem de bom ânimo, porque ele venceu. E se você permanecer nele, você vai vencer também. Sabe quem tem que temer Apocalipse, irmãos? Sabe quem que tem que temer o fim? Quem não é noiva. A noiva tem que amar o fim. A noiva tem que desejar, tem que gritar: Maranata, hora vem, Senhor. Porque vai ser a vitória da noiva, irmãos. É salvação para a gente. Tem que ter medo do fim quem vai para o inferno, irmãos. É aí que, que dá medo mesmo. Agora, a noiva vai reinar com Cristo. A gente tem que desejar o fim logo para esse sofrimento acabar, irmãos. Eu não sei você, mas cada dia que passa, meu coração dói mais de ver como esse mundo está virando do avesso. Eu estou doido que isso acaba logo. Por isso, vamos cooperar com Jesus. Porque Ele só vai voltar depois que todo mundo tiver ouvido falar dessa palavra. E às vezes está demorando porque tem muita gente que não está fazendo a sua parte. Verso de número 11, ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça firme. Filadélfia já estava firme, mas estar não é suficiente. Ainda não tinha acabado para ela. Precisava permanecer. Por isso que Jesus diz: retenha o que você tem. Não perca isso. Guarde, permaneça. Porque você precisa terminar bem. Irmãos, não é sobre como a gente começa, mas como a gente vai terminar. Muitos de nós começaram muito mal. Mas se ainda não acabou, tem oportunidade de terminar bem, irmãos. Então vamos mudar daqui para frente. Jesus avisa: venho em breve, venho em breve. Lagoinha Viseu, Jesus vem em breve. Perto está o Senhor. Por isso, se vocês hoje se sentem preparados, retenham e permaneçam. Se sentem que tem muita coisa para mudar, arrependam-se e voltem a obedecer e praticar as obras do início. Porque perto está o Senhor. Cristo virá em breve. A gente precisa de nada novo, não. Precisa de nova revelação, precisa de mais nada. A gente precisa guardar o que temos e proclamar o que a gente já possui do Senhor. Não precisa mais, irmãos. Quem tinha que vir já veio, o que tinha que ser anunciado já foi. Essa palavra é suficiente. A gente precisa agora guardar ela, obedecer ela e esperar que o Senhor venha. Enquanto Ele não vem, irmãos, eu e você precisamos abrir a nossa boca e proclamar o evangelho da salvação de Cristo. Mas a coroa aqui não diz respeito à salvação. A coroa aqui diz respeito ao privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus para a proclamação do evangelho. Vocês lembram que sobre essa cidade Jesus tinha colocado uma porta aberta? Eles tinham uma oportunidade do anúncio. Eu e você temos uma oportunidade do anúncio. Quantas pessoas Deus tem colocado na minha e na sua frente? Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar para nós, irmãos. Ele abriu uma porta nessa cidade. Nós estamos diante de uma porta aberta. A gente precisa começar a declarar verdades espirituais sobre esse lugar. Ora por essa cidade, irmãos. Ora por essa igreja. Em nome de Jesus. Se move em clamor com a gente. Não esquenta só o banco dessa igreja, não, irmãos. Bota fogo onde você passar aí, ó. Em nome de Jesus, vai declarando vida de Deus sobre essa cidade. Onde você pisar, fala assim: agora é teu, Senhor. Já possui para o Senhor. Onde você for, comece a declarar palavras de vida, irmãos. Não deixa Satanás reinar, não. Verso de número 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Irmãos, se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável no santuário do Senhor. Aqui,
Os terremotos da vida podem nos abalar, mas lá nem vai mexer. É inabalável, é firme. Afinal, a gente sabe que o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o que for, não destrói. Também entendemos, irmãos, que Sardes foi uma cidade que foi destruída por um terremoto. E esse terremoto que atingiu Sardes, atingiu Filadélfia também. Como eu disse, Jesus contextualiza na realidade local. Por isso ele coloca como uma dessas promessas que o vencedor seria uma coluna no santuário do Senhor. Ou seja, para uma cidade que era assustada com os abalos sísmicos da natureza, ele fala assim: aqui você pode até sofrer abalos e você entende o que é um terremoto, você entende o que é uma coisa estar de pé num dia e depois ser derrubada, mas ao vencedor eu colocarei num lugar inabalável, que nada vai desestabilizar a sua vida mais. Filadélfia sabia o que era passar por um terremoto. Filadélfia sabia o que era estar num lugar onde o chão se mexia, onde as coisas podiam do nada quebrar. Irmãos, no céu estaremos firmes e sólidos como uma coluna no santuário do Senhor. Ele diz também que o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Por volta dos anos 90 depois de Cristo, irmãos, com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome para Flávia, pois Flávio era apelido do imperador. Jesus, então, o que é que ele faz? Aproveita um gancho cultural de troca de nome e fala para a igreja que os vencedores teriam um novo nome. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. A igreja terá o nome de Deus nela gravado e não de César, irmãos. Jesus está dizendo assim: essa é a minha amada, ela vai ter o meu nome, não de imperador que está dominando a cidade, ela é minha e o meu nome vai estar gravado no vencedor. Amém? Pertencemos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo, e viveremos com Ele em glória. Eu quero viver, irmãos, você também? Grupo de louvor pode subir, que eu já estou caminhando para o fim aqui. Conclusão dessa carta, pastor Lauro. A porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi, a autoridade de Cristo. A coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer a gente seguro, como as sólidas colunas no seu santuário. Quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Filadélfia tinha muitos obstáculos a enfrentar, mas o Senhor estava chamando a atenção dela para as oportunidades. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Porque agora é com a gente, irmãos. As portas ainda permanecem abertas para mim e para você. Cristo convida a gente a primeiramente entrar pela porta de salvação e depois entrar pela porta da evangelização, o serviço ao Senhor Jesus. Nós precisamos, como igreja, olhar as oportunidades e não os obstáculos. Que essa mensagem inspire a minha e a sua vida a permanecer fiel diante das adversidades, a não negociar os princípios do Evangelho, a viver diante dessa palavra que traz vida para o meu e para o seu coração. Jesus termina essa carta como em todas as outras cartas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que for sábio, aquele que for, como é que eu posso dizer, sensível à voz do Senhor, aquele que compreendeu o que o Senhor está querendo ensinar, que ouça, guarde no coração e tenha uma mudança de vida em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, reflita sobre as suas ações, reflita sobre a sua conduta, sobre as suas motivações, sobre o que tem te direcionado nessa vida, sobre as oportunidades que Deus tem colocado no seu caminho,
sobre as suas decisões, enfim, sobre quem você é perante o Senhor. Porque, como nós já vimos aqui, o coração do homem é muito enganoso, irmãos. Às vezes a gente acha que está de um jeito e o Senhor está olhando para a gente completamente diferente. Então, que nós possamos pedir ao Senhor hoje uma revelação clara de quem nós somos para Ele. Assim, Pai, será que eu estou enganado a meu respeito? Como o Senhor me vê? Porque como eu me vejo eu já sei. Agora, como o Senhor me vê? Porque é sobre isso, irmãos. É sobre a ótica do Senhor a respeito das nossas vidas. É isso que vai direcionar a minha e a sua história, ou para o caos no fim, ou para a vitória no fim. Amém?